Estimados alunos, vamos corrigir a terceira semana do PET 1, então do nosso estudo, tutorado, do nosso PET agora que nós estamos aí já se inteirando mais dentro daquilo que é o contexto da filosofia. Então é bom você comparar suas questões, olhar direitinho conforme a correção, para você ter no caderno as respostas corretas ou você possa complementar. Para nas nossas avaliações presenciais que vão ser feitas quando retornarmos, avaliações diagnósticas, ao usar o caderno, que eu sempre permito o uso do caderno para o aluno poder retomar as argumentações e pensar novos pensamentos. Então aí você vai ter uma base boa. Então procura aí fazer as correções devidas, né? Então nós temos aí 4 questões. Então a primeira questão relaciona com a ideia de contrato, segundo Hobbes. Quais que são os motivos que levam a sociedade a elaborar o contrato que dá origem ao Estado, segundo Hobbes? Nós temos que pensar aqui que nós estamos lidando com esses temas sobre filosofia política no contexto da modernidade, naquele período em que começa, a partir das revoluções, tanto francesa como em vários lugares do mundo, que acontece principalmente na Europa ali, depois se estende para a América e outros pontos. Então as nações começam, ou aquilo que é constituído na época, né, começa a se pensar em Estado, em formação de um Estado. Nós estamos saindo de regimes absolutos, né, que tinham aquelas monarquias, reis. Então, para poder pensar um Estado mais consolidado. Então, contratualista, esses são filósofos chamados também de contratualistas, porque vem dessa ideia de contrato. O que é um contrato? São direitos e deveres. E um contrato entre quem? 2 pessoas? Não, aí nós estamos pensando entre as pessoas, que é a sociedade civil, e o Estado. O Estado que está se constituindo agora. Então, tanto o Estado quanto a sociedade se organizar a partir de pactos ou contratos firmados entre os indivíduos para regulamentar o convívio social, superar as tensões e os conflitos e instaurar a ordem política. Então a ideia de contrato aqui em Hobbes é para que a gente possa superar esse estado nosso de natureza. Estado de natureza é um homem solitário ali, sem Estado, né? Cada um para si, Deus para todos, que a gente diz aí um ditado no senso comum. Então o homem sem o Estado, ele é um sujeito indefeso, selvagem, que sempre está em guerra para se proteger. Então ele tem que se proteger e ele age conforme as suas paixões, os seus instintos. Então qual que é o papel do Estado aí? Proteger o homem. Porque se ele não protege, então essa frase que é famosa em Hobbes, né? Em Thomas Hobbes, o homem é o lobo do homem. Porque nós vamos estar constantemente perseguindo, ou até mesmo em guerra para se proteger, ou sem lei. É um lugar sem lei. Então, como a ideia de estado de natureza em Hobbes, o homem é selvagem, ele é mau, então ele precisa do Estado para se regular, para ter leis para segurar esse instinto selvagem dele. Na segunda, nós vamos fazer uma comparação nessa ideia de contratualismo, de contrato, né, que eu já explanei aqui o que é contrato nesse contexto de formação do Estado, com a relação do filósofo Rousseau, de Jacques Rousseau, e o filósofo Thomas Hobbes. Qual que é a diferença deles? Tem uma diferença muito grande. É importante a gente observar isso. Vocês pesquisando, vocês acham muitos quadros comparativos na internet. A ideia primordial aqui, que é bom a gente perceber, que para Thomas Hobbes, para você pertencer ao Estado, você tem que renunciar totalmente aos seus direitos,
as suas ideias primitivas, né? Ah, eu não posso fazer da minha vontade agora. Ah, ali o fulano mexeu comigo, eu vou lá e mato ele. Não, eu tenho que deixar isso para o Estado agora. É o Estado, esse homem artificial, que é chamado Estado, que vai garantir a minha segurança. Ele que vai preservar a minha vida. Então o Estado ele precisa ser forte, absoluto. Tem uma analogia aí do livro de Hobbes nos seus escritos, né, que faz a referência a um personagem imaginário, ou um monstro imaginário lá do contexto bíblico, né, chamado Leviatã. Então o Estado é igual a um Leviatã, que ele tem o poder absoluto, tanto mundano como espiritual. O Estado é o conjunto de todos os homens, formando então um poder absoluto. Mas não é um poder absoluto numa pessoa, mas num grupo. É o próprio Estado. Ele é forte e ao mesmo tempo violento. Ele tem a legalidade de usar da força dele para garantir a nossa segurança. Então o homem, por natureza, em Thomas Hobbes, ele é selvagem, ele é mau, então precisa do Estado para controlar a sua selvageria. Já em Jean-Jacques Rousseau é diferente. Então para ele, nós somos bons. Quando a gente começa a viver em sociedade, a gente fica mal, porque a sociedade é corrompida. Essa ideia de cada um dando-se a todos acaba que não dá-se a ninguém. Então, pela educação, aí entra em outra ideia, seria pela educação a gente poder controlar essa corruptibilidade que há no Estado, toda essa desavença na sociedade, para a gente chegar a um consenso de uma sociedade que possa preservar a liberdade civil, né? Então a lei aqui é uma vontade geral. Aqui você não renuncia todos os seus direitos, não. Até nós podemos dizer que tem muitas ideias aqui que vão servir como, ou vão estar como princípio também a questão do liberalismo, essa preservação, o Estado ajudar a gente a preservar a nossa individualidade, né? Então o Estado tende a preservar a nossa liberdade, mas o Estado não é um ser absoluto. O que é absoluto no Estado para Jean-Jacques Rousseau é a lei. O que significa a lei? Alguém que dita, é um rei, uma pessoa importante? Não, é a vontade geral, a vontade do povo. A lei é constituída pela vontade do povo. Então aqui em Jean-Jacques Rousseau, diferente de Thomas Hobbes, o homem é bom, mas o Estado, a sociedade o corrompe. E para que ele possa voltar a ser bom e estar em sociedade, precisamos temos que ter leis justas e que possam preservar essa individualidade do ser humano. Na terceira já é uma pergunta mais pessoal, né? Que eu vou dar uns apontamentos aqui, que é importante também vocês estarem refletindo. No Brasil a gente sabe que a lei ela deveria ser para todos. Na prática a gente sabe que não é tão bem assim, porque nós temos aí uma história muito ainda vamos chamar de coronéis aí, né? Mas nós temos uma herança um pouco negativa, porque tem um contexto nosso histórico também, em que a gente ainda precisa sempre se alimentar de personalidades que são referências. A gente precisa mudar esse contexto aí da nossa história, né? Para a gente mudar isso, para que a lei seja para todos, a gente tem que participar da sociedade. Então a gente tem que se politizar melhor. Politização é buscar se informar e formar-se melhor dentro da política. Politização não é no sentido de, vamos dizer assim, a pessoa é muito política porque ela fica enganando os outros. Não. É sentido mesmo de formação, ter mais formação, se interessar mais, se envolver, participar, tentar conhecer as leis. Eu acho assim, eu
sempre falo que o aluno que tiver possibilidade de fazer direito, eu já fiz muitas coisas na minha vida de formação, então agora eu estou especializando em outras áreas, ou nas áreas que eu sou formado, então é difícil eu dizer, eu vou fazer uma faculdade de direito, mas eu teria muito interesse, e quem sabe um dia ainda vou fazer, porque a gente tem outras ocupações que não deixa a ter esse tempo, mas se todo mundo pudesse fazer direito, faz com que você amplie a sua visão melhor dentro das leis da sociedade, né? Então a gente precisa, para a gente fazer, né, assim, o brasileiro tem essa mania de esperar que os outros vão fazer por ele. Não adianta, nós temos que buscar essa formação e se interessar melhor. É angustiante, eu não gosto. É claro, porque nós somos formados a não gostar de política, porque quanto menos a gente souber, mais nossos governantes aprontam do jeito que apronta conosco, né? A 4 é sobre o uso da violência. Ela é legítima em que momento? Tenta entender a ideia dentro desse contexto, tanto liberalismo, sociedade civil, tudo isso que vem. Nós temos Max Weber, que é outro pensador que está no campo tanto da sociologia como da filosofia. Ele tem a expressão do monopólio da violência. O monopólio da violência, aí se a gente pega vários pensadores, principalmente Thomas Hobbes, que o Estado ele é absoluto. O Estado ele tem esse monopólio da violência. Mas aí a gente pensa aqui no John Locke, que é o pai do liberalismo moderno, que todas as nossas sociedades, a maioria das nossas sociedades, das nossas nações ocidentais, elas têm base muito no liberalismo moderno, tanto político como econômico. Muitos se diz neoliberalismo agora, porque tem outros elementos que vão se constituir. Mas a ideia principal do liberalismo moderno é a questão do contrato, e John Locke vai dizer que o contrato ele é firmado com confiança e consentimento. Aqui nós temos um errinho aqui, não é desconfiança não, é consentimento. O que é consentir? Eu aceitar. Nós vamos fazer um contrato. O contrato diz que você tem esses direitos e esses deveres. E eu tenho esses direitos, então tá beleza, estou consentindo. Igual duas pessoas vão se casar, só se firma o casamento, se consolida se os dois, igual nós podemos dizer, tanto civil como religioso, a pessoa tem que dizer sim. Se um diz não, então não é consentimento. Os dois não estão consentindo com a mesma ideia. Então John Locke vai dizer que precisa confiança. A pessoa, para ela consentir, aceitar, tem que ter confiança. Então, em sociedade também é assim. Então, quando há uma quebra do contrato, o povo se rebela. Para John Locke, é legítimo o povo se rebelar contra desmazelas e várias situações que nossos governantes, de repente, não correspondem àquilo que eles deveriam fazer. Porque não é só o povo que tem que ter seus deveres, não. Direitos, deveres é de toda a sociedade. Então, se alguém quebra esse contrato, é preciso se rebelar e reconstituir, derrubar esse governante e colocar outro que possa firmar o contrato. Não é bagunçado, não pode ser bagunçado dessa forma. Então, o Estado ele tem uso legítimo da violência, no sentido de violência, né? Violência não é fazer violência, não, porque ele pode quebrar as regras para que possa dar segurança e constituir ali a ordem na sociedade. Mas se nossos governantes quebram esse contrato, o povo também precisa agir de violência, quebrar as regras. Por isso que é muito errado, tem gente que fala, nossa, aquela manifestação tem que ser bem organizadinha ali, bem ali no cantinho, bem feito, né? A revolução e a manifestação, ela é para tirar realmente, né, o uso de violência, sair quebrando as coisas.
quebra de ordem para se manifestar, para dizer que tem coisa errada aí. Então a gente termina essas questões introduzindo um pouco nessa filosofia da política que retoma essa semana 3, né? E para a gente sempre buscar se informar mais e ter mais formação. Então um abraço a todos e até a nossa próxima aula.